Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Juan e nesse quadro Acordando para Investir, você aprende a cuidar do seu dinheiro e, é claro, a investir melhor também. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que está cada vez mais na moda, né? Mais pessoas falando e pessoas que acabam não entendendo sobre o assunto, que é sobre os títulos públicos. Você sabia que dá para emprestar dinheiro para o governo e receber juros deles através disso? Então fica aqui no vídeo até o final que você vai descobrir como. Bom, pessoal, como eu falei agora há pouco, nesse vídeo aqui a gente vai falar só sobre os títulos públicos. E o que são títulos públicos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas todos os países eles emitem títulos públicos para captar dinheiro, né? Para captar recurso, para poder investir no próprio país, né? Em desenvolvimento, educação, infraestrutura. E o Brasil não é diferente. Aqui no país, né, o governo federal ele também emite títulos da dívida pública com o intuito de pegar dinheiro emprestado e pagar o montante de volta, né, para quem emprestou, no caso o investidor, e também pagar uns juros a mais por isso. Então, no nosso caso, né, a gente pode emprestar dinheiro para o governo e ainda receber os juros deles. E isso, né, é algo, entre aspas, recente, porque até 2002 as pessoas físicas elas não podiam emprestar dinheiro para o governo. Somente as empresas, né, tinham a possibilidade de emprestar dinheiro para o governo e receber, né, o montante do valor que foi emprestado e mais os juros que o governo prometia também. Só que em 2002 o governo federal ele criou o programa Tesouro Direto, que eu acho que você já deve ter escutado falar nisso. O Tesouro Direto ele é o programa que possibilita nós, pessoas físicas, a emprestarmos dinheiro para o governo e ainda receber o nosso dinheiro de volta e mais os juros de acordo com a promessa que o governo faz para a gente. E se você está pensando que, mas será que o governo devolve o nosso dinheiro? Ele devolve sim. Pode ficar tranquilo que hoje em dia os títulos públicos eles são considerados o investimento mais seguro do país. É isso mesmo, o investimento mais seguro. E por quê? Porque hoje, né, quando a gente empresta dinheiro para o governo, se em um determinado momento ele não tiver o poder de pagar o valor que o investidor emprestou para ele pode fazer duas coisas. A primeira, ele pode imprimir mais dinheiro, já que ele é dono da máquina pública de imprimir dinheiro aqui no Brasil, ou ele pode criar algum imposto, né, que a gente vai ter que pagar, mas ele vai dar alguma forma, ele vai dar um jeito de pagar esse dinheiro que você emprestou para ele e mais os juros que foi prometido. Então pode ficar tranquilo que hoje, né, no mercado financeiro, cogita-se dizer que é risco quase zero emprestar dinheiro para o governo. Então os títulos públicos, o foco dele seria trazer segurança acima de tudo para o investidor que está emprestando dinheiro para o governo federal. E agora você pode estar se perguntando, bom, se é tão seguro assim emprestar dinheiro para o governo e que ele vai devolver o dinheiro que eu emprestei e ainda vai me pagar uns juros por isso, eles devem pagar muito pouco de juros. Sinto dizer que você está enganado. Hoje em dia existem 11 títulos no Tesouro Direto e no decorrer desse vídeo eu vou mostrar para vocês quais títulos tem, só que eu vou focar para a gente falar sobre uns, que é sobre o Tesouro Selic. Apesar de ser muito seguro emprestar dinheiro para o governo, eles também têm uma taxa de remuneração muito boa nos juros também. Então, quando a gente fala sobre as possibilidades, né, de emprestar dinheiro para o nosso governo, o governo federal do Brasil, né, incentivando e acreditando que eles vão devolver esse dinheiro para a gente com juros, assim como foi prometido, além da segurança que a gente tem do governo federal, a gente ainda tem uma remuneração que muitas vezes é maior do que muitos produtos que esses bancos grandes oferecem para quem é cliente deles, e eu nem vou comparar com a poupança, porque hoje a poupança da Caixa, gente, ela não é comparativo para que a gente saiba, né, para que a gente veja se o nosso dinheiro está rendendo bem ou não. Para vocês terem uma ideia, a poupança da Caixa ela tem uma regra, né, que ela pode render de duas formas diferentes, que é o seguinte: se a taxa de juros do Brasil tiver até 8,5%, ela vai render 70% dessa taxa. Agora, se a taxa de juros tiver mais do que 8,5%, sabe quanto que a poupança rende? Ela rende 0,5% ao mês. É isso mesmo, ela rende 0,5% ao mês.
Hoje, o cenário do Brasil, né, tem uma taxa de juros a 13,75%. Significa que se você tem dinheiro na poupança, você está deixando de ganhar em média 8% de juros ao ano. Porque a poupança, apesar dela ser muito conhecida pela população brasileira, ela é um péssimo investimento. E já o Tesouro Direto, ele seria aquele primeiro investimento que o investidor está dando os seus primeiros passos, porque ele traz segurança para a gente e ele traz uma boa rentabilidade também. Existem títulos lá no Tesouro que a gente vai descobrir que eles pagam muito mais do que a poupança oferece para a gente. E isso a poupança da Caixa, gente. Então a gente viu que a poupança ela remunera de duas formas. E hoje em dia, né, atualmente, e isso já tem quase um ano, ela está remunerando para a gente 0,5% ao ano. Isso é muito pouco. Em alguns momentos, em 2022, ela está pagando menos do que a inflação. Significa que no decorrer do ano, né, o seu dinheiro ele está desvalorizando, mesmo estando lá rendendo um pouquinho na poupança. Tá, Juan, então eu entendi. Você está me falando que o Tesouro Direto ele é acessível para a pessoa física, eu posso investir nele porque ele é seguro e ele rende bem mais do que a poupança? Exatamente. E agora eu quero mostrar para vocês aqui a tela do site do Tesouro Direto para que vocês possam visualizar, né, os títulos que existem e depois a gente volta para falar um pouco sobre especificamente o título do Tesouro Selic. Então fica aí que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, pessoal, aqui a gente já está dentro do site do Tesouro Direto, né, que é a ferramenta que possibilita que o investidor pessoa física empreste dinheiro para o governo e que a gente receba, né, o nosso dinheiro de volta e mais os juros. Eu vou entrar aqui nessa tela e vocês vão ver, como eu disse para vocês, que existem 11 tipos de títulos. Aqui a gente consegue descer e ver cada um deles. Ou a gente também consegue selecionar o título que a gente quer por cada modalidade. Então, por exemplo, eu quero saber quais títulos são atrelados à Selic. É só a gente clicar aqui e a gente consegue ver que existe o título Selic 2025 e 2027. A gente pode ver os títulos pré-fixados e os títulos atrelados à inflação. Esses títulos aqui, eles são títulos de um pouco mais de longo prazo, né? Aqui talvez pensando já na nossa aposentadoria. Só que isso aqui vai ficar tema para um próximo vídeo, pessoal. Como eu tinha falado, o foco desse vídeo aqui é falar sobre os títulos do Tesouro Selic. E agora eu vou voltar aqui para minha tela para que a gente consiga continuar o raciocínio do vídeo. Bom, como eu acabei de falar, existem 11 tipos de títulos disponíveis para o investidor. E isso no começo pode ser meio confuso, né? Porque são muitas opções e a gente não sabe ao certo qual escolher. Então, por isso que nesse vídeo eu decidi falar sobre um título só, sobre o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele tem uma característica diferente dos outros títulos. Por quê? Porque ele foi criado, né, para que ele tenha uma liquidez diária. O que é liquidez diária? Ele possibilita que a gente resgate o nosso dinheiro sempre no dia seguinte. Então, o Tesouro Selic, ele é uma ótima opção para que a gente deixe a nossa reserva de emergência. E para quem não sabe o que é reserva de emergência, entra aqui no meu canal que eu já fiz um vídeo falando mais sobre isso também. Além de ser uma ótima possibilidade de deixar a nossa reserva de emergência lá no Tesouro Selic, ele também tem uma remuneração atrativa. Então, o Tesouro Selic, ele sempre vai remunerar, né, por investidor que está comprando esse título, a taxa Selic. E o que é a taxa Selic mesmo, Juan? A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, que hoje ela está em 13,75% ao ano. Então, se eu estou investindo no Tesouro Selic, significa que em um ano eu vou ganhar 13,75%. Lembra que eu falei para vocês que hoje a poupança ela está pagando 0,5% ao mês, em média, né? Então, se a gente fizer uma conta de 0,5% ao ano, a gente está falando de uma rentabilidade de aproximadamente 6%, gente. Então, de 6 para 13,75 é uma diferença muito grande. Isso sem contar também nos produtos péssimos que os bancos oferecem para a gente. Então, eu já tive conta no Bradesco, no Santander, no Itaú, e quando eles vinham oferecer produto para mim, logo de cara eu já comparava se a rentabilidade que ele estava me oferecendo no investimento, se era maior ou se era menor
do que o próprio Tesouro Selic. Porque se eu tenho um investimento que ele é seguro, assim como o Tesouro Selic é, porque ele é garantido pelo governo federal e ele me remunera o que a taxa básica de juros do Brasil está remunerando, por que eu vou aceitar uma opção diferente dessa? Não faz sentido, né? Então, a gente consegue ver, né, o quão interessante é utilizar o Tesouro Selic como uma forma de investir o nosso dinheiro melhor. Lembrando, né, que apesar do Tesouro Selic ter dois tipos de vencimento, ele tem vencimento para 2025 e para 2027. Não significa que a gente não possa tirar o nosso dinheiro antes desse tempo. Se eu investir no Tesouro Selic para 2027, o vencimento do título será só em 2027, mas eu posso resgatar o dinheiro a qualquer momento que eu precisar. Então, de segunda a sexta-feira, eu posso solicitar o resgate do meu dinheiro, que ele vai cair na minha conta no dia seguinte. E lembrando que esse ano o Tesouro mudou essa forma de resgate. E quem pede o resgate do seu dinheiro até as 10 horas da manhã, o dinheiro cai no mesmo dia para você. Então, a gente está falando de uma opção que paga muito mais do que a poupança, é mais segura do que a poupança e que ainda você consegue resgatar o seu dinheiro no mesmo dia se você precisar. Então, o Tesouro Selic ele é uma ótima opção para o investidor que ainda está se acostumando, né, e dentro desse mundo de investimentos a olhar essas várias opções que existem. Então, dos 11 títulos públicos, né, que a gente viu hoje aqui, o Tesouro Selic ele é aquele título ideal para você fazer a sua reserva de emergência ou para você deixar aquele dinheiro que você vai usar no curto prazo, 6 meses, 1 ano, porque ele sempre vai render o que a taxa Selic está rendendo aqui no Brasil. Bom, pessoal, a gente está chegando agora no final do vídeo. E se esse conteúdo agregou algum conhecimento de valor para você, eu vou te pedir duas coisas. A primeira, deixa um like aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi relevante e mande ele para mais pessoas. E se inscreve no canal, porque além de me dar aquela força, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube pode notificar para você. Agora que vocês já deram o like aqui no vídeo e se inscreveram no canal, eu separei algumas perguntas que são feitas com muita frequência para mim e que talvez seja a mesma dúvida de vocês também. A primeira pergunta é: Juan, eu posso investir nos títulos do Tesouro, né? Eu posso comprar o título Selic, por exemplo, todos os meses? E a resposta é sim, né? Quem é investidor pode comprar esse título quantas vezes quiser, seja uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana, 3 vezes por dia, né? Você não tem um limite de quantas vezes você pode comprar esse título. O único limite que existe é em relação ao seu dinheiro. Então, se você tiver o dinheiro disponível para poder comprar esse título, você pode comprar ele quantas vezes você quiser. Né? E só reforçando, esse título aqui, o Tesouro Selic, você pode resgatar ele a qualquer momento, porque muitas pessoas ficam em dúvida de quando olham para o título lá escrito 2027 e eles acham que só vão poder resgatar esse título lá no vencimento dele em 2027. Então, o título Tesouro Selic, ele tem liquidez diária, gente. Significa que eu posso resgatar esse dinheiro no momento que eu quiser. Falando nisso, eu vou compartilhar minha tela de novo e a gente vai fazer uma simulação para vocês verem como é simples comprar um título do Tesouro Selic. Bom, agora vocês já estão vendo na minha tela aqui, dentro do site do Tesouro Direto, e vocês vão ver como é simples poder comprar os títulos, né? Poder investir aqui no título do Tesouro Selic. Antes de continuar, eu vou responder mais uma pergunta. Ah, Juan, quanto que eu tenho que ter para poder investir nesses títulos do Tesouro Selic? Então, nesse caso, com R$ 125, a gente já consegue começar a investir nesse título público aqui. Bom, e agora vamos lá. Vocês vão ver que é muito simples poder investir nesse título aqui do Tesouro Selic. É só clicar ali no botão adicionar. Ele vai para o carrinho aqui em cima. E até agora vocês podem ver, pessoal, que é muito parecido com uma compra online. A gente vai clicar no carrinho. Nessa tela aqui, a gente vai escolher qual corretora a gente vai utilizar para poder, né, comprar esse título público. Lembrando que, né, ou a gente vai ter conta em uma corretora ou a gente vai ter conta em um banco de investimento. Aqui a gente vai informar quanto que é o valor que a gente quer investir. Lembrando que o mínimo, né, é R$ 124. Aqui ele vai perguntar se a gente quer fazer o agendamento, né? Aqui a gente tem uma outra opção que é para o agora. Por que ele não está deixando essa opção aparecer para mim? Porque o mercado está fechado.
o mercado ele fecha às 6 horas da tarde, então por isso ele não vai deixar. Mas eu vou continuar só para que vocês consigam ver o final do vídeo. Ó, eu vou colocar para amanhã, eu vou clicar em agendar. Nessa tela aqui, ele vai pedir para eu validar, né, o que eu estou falando. Então eu quero comprar o zero. Nessa tela aqui, ele vai pedir para a gente validar as informações. Na hora que eu clicar em confirmar agendamento, então amanhã, que vai ser o próximo dia útil, esse dinheiro vai sair da conta da minha corretora e o investimento vai aparecer para a gente. Então, viram como é muito simples a gente poder investir nos títulos públicos, né? É uma ótima opção para quem está começando, para quem busca segurança e uma rentabilidade muito maior do que a da poupança. Bom, o vídeo de hoje era isso, era especificamente para a gente entender um pouco mais sobre o que são os títulos públicos e especificamente para falar um pouco mais sobre esse título Selic. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. E até a próxima. Fui!